Olá a todas e todos. Começou mais um Leitura Crítica Terra Incógnita. Hoje, apresentando umas pequenas novidades, entre as quais o óculos, né? Muita gente que me conhece só pela internet não sabe que eu uso óculos. Eu uso óculos desde os 8 anos de idade. Mas uns anos para cá, eu passei, né? Idade, né? 55 anos, vista curta, você começa a ter dificuldades, inclusive para chegar de perto. E depois de várias tentativas, eu agora coloquei um óculos multifocal. Vamos ver se eu consigo manter aqui o foco, né, para olhar para vocês e para ler para os textos que estão aqui do meu lado no computador. Lembre-se, não é pessoal. Eu sempre falo isso a cada programa. Não é pessoal. O que eu quero dizer com isso, para quem está chegando agora? Eu quero dizer que eu não vou analisar a autora ou autor. Eu não sei, na maior parte das vezes, quem é a pessoa que está me mandando contos. Eu não peço segredo, não. Alguns autores, algumas autoras me mandam apenas o conto e mais nada. Eu prefiro sempre uma cartinha, né? Uma cover letter, uma cartinha de apresentação, que você possa minimamente dizer, olha, meu nome é fulana, fulano, estou escrevendo de tal lugar, de tal cidade, faço isso, faço aquilo, torço para tal time. Não é obrigado, claro, vocês não são obrigados a fazer isso. E também podem falar um pouco sobre o conto. A maioria prefere não falar justamente para eu ter a surpresa. Isso também eu acho bacana, né? Não há necessidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não há regras específicas nesse sentido. Vocês podem fazer como vocês quiserem. A única coisa que eu vou pedir, que eu vou solicitar, eu estou solicitando já tem um tempo, que é que vocês mandem o conto numa formatação, que é conhecida como a formatação de Chan. Essa formatação eu estou sempre colocando o link aqui embaixo para vocês entrarem. Na verdade é simples, é abrir o Word, para quem usa o Word, e a fonte Times New Roman, né, ou parecida, corpo 12, né, o tamanho da fonte 12, espaçamento duplo. Assim a gente consegue ter um número de linhas bem legal na página. Algumas pessoas querem condensar para ver que se dobra o número de linhas na página. Aí eu acho que perde um pouco a graça, né? Eu tô agindo sempre como a gente age quando vai fazer uma leitura mesmo de originais. E sempre a gente faz isso, eu fazia isso na Clark's World Magazine, e como escritor também eu sempre fiz essa formatação, que é a formatação que já faz muito tempo o padrão anglo-americano solicita. E já tem alguns anos que o padrão brasileiro também, as revistas de ficção científica, fantasia, horror brasileiras, tentam sempre solicitar o padrão Chan. Ainda que nem sempre elas explicitem isso, né? Elas sempre explicam as regrinhas de formatação para ficar mais fácil de ler o texto, né? Então, tentem fazer isso. O que aconteceu também dessa vez foi isso. Tem gente que me mandou aqui dobrado, eu descompactei o texto e joguei, né, abri para poder ficar a formatação mais adequada. Algumas pessoas mandam em PDF, outras mandam em Word. Novamente, pode mandar como vocês quiserem. Eu não vou editar o texto de vocês. O que aconteceu no caso de um dos textos aqui foi justamente que mandou em Word e eu consegui reformatar. Mas eu não quero ficar fazendo esse trabalho, senão eu perco muito tempo. Eu quero ir direto aos contos, eu quero ir direto à leitura e ter uma leitura agradável, rápida e objetiva, que é o que eu vou fazer para vocês. Então, a questão também de não ser pessoal é essa. Eu quero ler cada texto e dizer para vocês, de maneira mais direta possível, o que funciona e o que não funciona. Eu vou também, inclusive, dizer quando é questão pessoal, de gosto. Né? Às vezes muitas coisas acontecem desse jeito. Né? Às vezes você manda um texto, você critica e a pessoa diz, mas é a tua opinião. Sim, claro. Primeiro de tudo, eu vou sempre deixar claro para vocês que é sempre a minha opinião. Só que a minha opinião talvez possa fazer um pouco de diferença para vocês pelo fato de que eu já tenho muito tempo de carreira e muitas publicações. Então, eu procuro oferecer a vocês, estou oferecendo aqui gratuitamente, né, quinzenalmente, nesse canal de YouTube, a minha opinião embasada sobre os contos de vocês. Vamos começar então? Nosso primeiro conto de hoje é do Douglas Domingues. Ele escreveu uma cartinha para mim aqui, o e-mail, como eu falei agora há pouco, ele fez uma pequena cover letter aqui, eu vou ler um pedacinho para vocês. Eu sou Douglas Domingues, capixaba radicado em São Paulo, professor universitário e aspirante a escritor. Eu já lancei um livro, um e-book, mas é porque eu desisti de ter vergonha e coisa e tal. Bom, primeiro de tudo, parabéns, Douglas, porque é exatamente isso, né? Desistir de ter vergonha. Você não tem que ter vergonha de escrever. A gente geralmente tem, né? É aquilo que se chama normalmente de síndrome do impostor. Gente, vamos procurar parar com isso.
Sei que não é fácil, sei que muita gente que está me vendo aqui agora sofre de timidez, tem uma dificuldade grande de se comunicar. Isto não tem nada demais também, tá? Não é uma crítica à pessoa. Eu acho que se você tem dificuldade, ok. É um trabalho mesmo constante, diário, de sempre tentar fazer as coisas um pouco melhor e um pouco mais objetivamente. Não é fácil. Eu sempre recomendo que vocês leiam biografias de escritoras e escritores, porque vocês vão encontrar muitos dados interessantes. Né? Nem todo escritor ou escritora é uma pessoa totalmente tímida ou totalmente expansiva. Você vai ter um espectro muito grande. Sabe? Se a gente vai pegar só os Estados Unidos, por exemplo, Emily Dickinson foi uma pessoa meio que reclusa a vida dela quase toda, e Ernest Hemingway, que era aquele cara que gostava de beber, fazer festa e dar tiro. Então, quer dizer, são, né, duas pontas do espectro. Então a gente precisa, primeiro de tudo, fazer uma autoanálise. Escrever é uma grande psicanálise, eu sempre digo isso para os meus alunos, e se conhecer melhor. A escrita ajuda a gente a botar para fora, né, todos os nossos demônios, por assim dizer, e fazer com que a gente se entenda mais, inclusive para se perdoar. Dizer assim, não, eu sou tímida mesmo, sou tímido mesmo, tá certo. E aí, qual o problema? Não tem problema. O problema é você deixar a timidez, por exemplo, impedir você de publicar. Eu já conheci muita gente na minha vida, na minha carreira, que escreveu livros inteiros e jogou fora. Deletou o arquivo ou queimou, no caso, na época do papel para a internet, porque disse assim, eu escrevo mal. E conheço gente que publicou um livro, o livro teve sucesso de crítica, mas não de público, ou vice-versa, e a pessoa também disse, não vou escrever mais nada porque eu não estou fazendo sucesso. Então, vamos com calma, né? Vamos pensar no que a gente realmente quer. A gente quer escrever para fazer sucesso, para ganhar dinheiro, ou a gente quer escrever para botar para fora esses demônios, esses fantasmas, todas as nossas questões internas. Eu confesso para vocês que, da minha parte, é a segunda opção. Eu sempre fiz da literatura uma psicanálise. E quanto mais psicanalítica nesse sentido foi a minha literatura, e está sendo, mesmo inserindo 300 elementos fantasiosos que não têm a ver com a minha vida pessoal, melhor eu me sinto. E olha que engraçado, eu acabo conseguindo publicar de um jeito ou de outro. Né? O Douglas falou que ele publicou em e-book, então provavelmente fez autopublicação, como eu também fiz várias, né, publicações. Depois eu vou colocar para vocês também aqui a listinha de alguns livros que eu publiquei em formato digital, somente. E eu acho que também não tem que ter vergonha nenhuma disso. Eu até hoje estou publicando com editoras, mas tem livros que, de repente, eu não quero publicar com editoras. Ou um livro ou outro que eu digo assim, puxa, eu não estou conseguindo publicação aqui nesse mercado, então eu vou botar no formato digital. Em suma, não importa. O que importa é a sua vontade, né? Como diziam os titãs, desejo, necessidade e vontade. Você tem que partir desse pressuposto, né, desse princípio, para você seguir em frente e fazer as suas coisas. Acima de tudo, seja feliz e se perdoe. Eu fiz agora uma parada e tanto, um parênteses e tanto pro Douglas aí. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Descobri o canal por conta do Davi Batista, que você fez a leitura dele no vídeo no último vídeo. Exatamente, eles são amigos, trocam informações, tal, dando feedback, que é muito bacana. Olha, interessantíssimo. Procurem sempre passar seus contos para outras pessoas, né? Passem para pessoas em que vocês confiam. Confiar não é necessariamente achar que a pessoa vai sempre dizer que seu conto está ótimo, mas também com a pessoa que não vai botar você para baixo, não vai dizer, isso é uma porcaria, você devia desistir de escrever. Né? Então, também tem esse código. Inclusive, tem um outro amigo ou amiga que também escreve, é ótimo, porque aí vocês começam a se ajudar mutuamente. Isso, eu acho que essa parceria ela é muito importante para quem está começando. E vamos lá aqui. Tem esse que quer um conto que gostaria de feedback e não queria te contar muito sobre ele, porque quem já leu achou divertido descobrir o tema no desenrolar da história. Ótimo. Não me contou e eu fiquei super curioso. Quando eu li, eu achei um barato. Porém, aí está a história, eu não li até o final, porque aqui a gente só analisa a primeira página. Eu já vou te dar um spoiler e dizer que me deu vontade de ler o resto. Então, como eu já falei em outros programas, eu provavelmente vou depois sentar com calma e ler o resto do conto. Mas vamos primeiro ler, aqui entre nós, a primeira página do conto do Douglas Domingues, que, vamos lá, se chama O Patinho Feio. Eu nunca fui bom com regras, né? Minha sorte foi a desmilitarização da exploração espacial. Senão, eu sei que eu não chegaria tão longe. Eu sou muito bobo. Será que alguém conseguiria me perdoar por ser bobo? Porque eu sou.
Eu sempre achei meu jeito divertido, por mais que eu saiba que às vezes ele soe meio inconveniente. Mas eu nunca fui de me censurar muito. Até porque eu sempre fui muito dedicado. Eu preciso de agir assim de vez em quando para contrabalancear. Eu não teria me tornado astronauta se não fosse dedicado. E adiantou alguma coisa? Na escola todo mundo caçoava de mim. Achavam que o meu jeito jocoso fosse uma debilidade. O patinho feio. Quem virou astronauta? Eu, o bobo. Como eu disse, não adiantou nada. Patinho feio ontem, patinho feio hoje. Mesmo depois de todo o reconhecimento pela agência, era como se eu estivesse na escola de novo. Nenhum dos meus companheiros tripulantes me levou a sério no que essa missão foi montada. Eu sou o patinho feio da missão espacial mais avançada já montada pela humanidade. Mas adivinha quem foi o primeiro colocado em todos? Todos os testes. Eu consegui fazer a maior pontuação de roteamentos complexos da nave e das ferramentas externas sem a ajuda de sistemas informáticos e com o melhor tempo. Alguém aí tem a menor noção de como isso é difícil? Eu fui o único a gabaritar todos os testes de segurança. E isso explica. Acreditem. Quiseram me afastar da missão para botar o suplente, que é polido, que não faz piada, mas em quem eu não confiaria a missão. Mas nem fudendo que eu confiaria essa missão a uma pessoa sem senso de humor. Meus pais acham que quiseram me afastar por inveja, mas a justificativa do pedido foi conduta não adequada. Só porque eu fiz uma performance engraçada e inofensiva? Pô, só porque na fase de seleção nenhum dos competidores da minha bateria conseguiu terminar os cálculos no prazo? Daí eu decidi usar os sachês de ketchup que tinha sobrado do meu almoço e estourar na minha própria cara, gritando e agonizando. Engraçado pra caralho. Parou aí a primeira página. Vamos lá. É muito legal esse conto, viu, Douglas? Esse começo aí é muito bacana. E o Patinho Feio, quando você vê o título, você não dá nada por ele. Ou por outra, pensa que é outra coisa. E aí já começa a falar de astronauta. Opa, isso me interessa. Né? Vamos aqui, ó. Muito legal esse começo, primeira pessoa. Né? A gente tende muito a escrever em primeira pessoa, mas nem sempre essa primeira pessoa é interessante. Aqui você não está necessariamente dando aquela primeira frase arrebatadora, devastadora, volta e meia eu falo isso, né? A primeira frase sempre tem que ser uma frase que marque e que chame as pessoas para lerem o resto. Por outro lado, quando ele bota eu nunca fui bom com regras, né? Aí você vai dizer, opa, quem é esse cara? De que regras ele está falando? Então é um cara que tende a quebrar regras. E quebrar regras em história é sempre muito bom, né? Principalmente filme americano, a gente vê sempre isso, né? Aquele cara, que geralmente filmes inclusive de espaçonave é isso, né? O cara certinho, mas de repente tem que quebrar uma regra, e essa regra, embora todo o pessoal do controle da missão fique puto, fique desesperado, vai dar merda, é o cara que salva o dia. Claro, isso é roteiro. Eu não sei se numa missão no espaço, realmente isso é legal. Né? Mas é o famoso pensar fora da caixa. Então quebrar as regras tem isso. E aí ele bota lá a sequência, aí me atrai muito, ele fala aqui, minha sorte foi a desmilitarização da exploração espacial. Pô, bacana. Já joga uma coisa de futuro próximo aí, ou distante, não sabemos, né, imagino que seja próximo, que a exploração espacial já vai ser usada por outras pessoas civis. Já está acontecendo agora, né? Com Elon Musk, com o cara da Amazon, né? Mas enfim, por enquanto ainda são bilionários, né, medindo pau uns com os outros, perdoem a expressão. Mas a gente pode sonhar, né? Não custa nada a gente sonhar com um futuro em que realmente haja uma desmilitarização para que civis possam ir para o espaço e aí poder fazer alguma coisa de interessante, para talvez colonização, novas estações espaciais. A gente não sabe o que o futuro nos reserva. Primeiro a gente tem que resolver muitos problemas aqui da Terra, porque está complicado. Mas vamos lá. Né? Desmilitarização e tal. Senão, eu sei que eu não chegaria tão longe. Escrito aqui, cara, ficou meio assim, senão, eu sei que eu não chegaria tão longe. O não e o não aqui ficou meio repetitivo. Você tem umas coisas repetitivas que é assim, de novo, é o primeiro rascunho. Numa revisão, você limpa isso que é uma beleza. Aí o senão está separado, você bota o senão junto mesmo, né? Poderia ser, mas o junto é melhor aí. Mas, enfim, ok. Eu sou muito bobo. Será que alguém poderia conseguir me perdoar por ser bobo? Porque eu sou. Eu acho que esse paragrafinho aí, ele é bobo. Eu acho que não precisa colocar isso. Mas ok, claro, a gente vai ler mais embaixo, a gente percebe que o cara realmente é bobo. Né? Mas ele está dando tá explicando muito isso.
Não sei se é válido, mas, enfim, primeira pessoa a gente sempre perdoa. É bom pensar, né? Que não precisa o cara ficar falando toda hora que ele é bobo. Eu acho que demonstra muito isso já, né? Porque logo no parágrafo seguinte ele fala assim: eu sempre achei meu jeito divertido, por mais que eu saiba que ele às vezes soe meio inconveniente. Mas eu nunca fui de me censurar muito, até porque eu sempre fui muito dedicado. Eu preciso de agir assim de vez em quando para contrabalancear. Esse parágrafo todo aqui tá muito bom. Eu só mudaria um pouquinho aqui, aí eu vou entrar numa coisa chatinha de português, tá? Eu preciso de agir assim de vez em quando. Preciso de agir é uma coisa que fala muito em português de Portugal. Então não está errado. Mas no Brasil a gente não usa preciso de, a gente precisa preciso agir. Ele não é português, pelo que está vendo aqui, porque toda a grafia do texto e os outros maneirismos não são portugueses. Então eu tiraria isso. E mesmo que diga assim, Fábio, mas é uma coisa que ele fala informal. Ele fala errado para o padrão brasileiro. O resto do texto tá bom. Não tem nenhum erro. Se tivesse mais disso aí, eu diria, tá bom. Então é o idioleto do cara. É o falar pessoal dele. Seja por educação, por criação, etc. Ou morou em Portugal um tempo, voltou para o Brasil, então uma coisa ou outra ele ainda fala como português. Isso seria bacana. Mas não me parece que seja. Então foca nisso aqui depois e vê se é legal, né? Depois cortar o D aí, preciso de agir, cortar para preciso agir. Eu não teria me tornado astronauta se não fosse dedicado. Aí fecha esse parágrafo bem, porque é o seguinte, olha, eu sou bobo, mas o bobo aí é abstrato, porque eu sou um cara dedicado pra caramba. Então, você já começa a construir melhor a personalidade do sujeito. Aí vamos lá. E adiantou alguma coisa? Na escola todo mundo caçoava de mim. Aí eu não entendi essa frase, porque quando você fala adiantou alguma coisa, disse o contrário, né? Na escola, né? Eu era assim e depois eu virei astronauta. Você fala assim, eu sou um astronauta foda, que tá aqui e eu sou dedicado e por ser dedicado eu me tornei astronauta. Aí você diz, e adiantou de alguma coisa? Claro que adiantou, você virou astronauta. Então eu não entendi essa frase aí especificamente, tá? Eu acho que você tinha que cortar essa frase ou botar alguma outra coisa. Você, porque na escola todo mundo caçoava de mim. Achavam que o meu jeito de jocoso fosse uma debilidade, o patinho feio. Então isso é interessante. Patinho feio aí não está em relação à feiura física, porque é uma. Patinho feio, aliás, é uma fábula capacitista pra cacete, né? É aquela fábula que mostra que o patinho era feio pra caramba, filhotinho feio que só peste, junto com os outros filhotinhos de pato, e aí descobre no fim das contas, todo mundo sabe, claro, spoiler de 500 anos, que o patinho na verdade era um cisne, e é por isso, né, que ele era feio para aquele padrão. Isso é interessante. Mas eu entendo, claro, que aqui é só uma metáfora, que se usa muito de qualquer maneira. Então, ok. Mas ele bota aqui, quem virou astronauta? Eu, o bobo. Então, adiantou pra caramba, né, cara? Quer dizer, a não ser que você diga assim, que adiantou de alguma coisa, te encherem o saco por você ser bobo, aí sim. Mas não é o que parece, nem se adiantou alguma coisa, que isso me incomodou bastante aqui. Então, considera isso com calma, tá? Ó, como eu disse, não adiantou nada. Patinho feio ontem, patinho feio hoje. Mas aí, de novo, como eu disse, não adiantou nada. De novo, ainda não está 100% explicando, né? Porque qual é a relação de causa e efeito aí? Você tem uma coisa que acontece no passado, acontece no presente, mas que ela, como você mesmo fala, de novo, a não ser que você diga não adiantou nada terem me criticado. Aí sim, mas não é o que está aparecendo. Aí ficou bastante confuso, tá? Mesmo depois de todo o reconhecimento pela agência, era como se eu estivesse na escola de novo. Nenhum dos meus companheiros tripulantes me levou a sério no que essa missão foi montada. Fica um pouco mais claro agora. Não adiantou, porque ele ainda continua sendo patinho feio, mesmo que ele não queira. Tá? Mas aí, só agora isso é explicado. E mesmo assim, a última frase desse parágrafo está aqui. Nenhum dos meus companheiros tripulantes me levou a sério no que essa missão foi montada. Eu não entendi no que essa missão foi montada. Quando, você quer dizer quando essa missão foi montada e não te levaram a sério? Então, no que é até uma fala que pode ser assim, pô, no que fulano chegou, ele foi sacaneado. Aí sim, mas, de novo, esse no que é uma coisa que, se for usada dentro de uma fala, de uma maneira muito específica, você entende. Aqui eu demorei um pouco para entender. E veja, o texto não está ininteligível não, muito pelo contrário, ele está muito inteligível. E por isso que eu achei tão legal. Mas essas pequenas coisas fazem com que a gente pare e releia a frase. Se tiver que parar e reler a frase, cara, a menos que ela seja de propósito feita para você estranhar, tipo assim, nenhum dos meus companheiros aliens me levou a sério. Opa, companheiros aliens, espera aí, que isso? Opa, vou reler essa frase aqui. Nossa, mas não foi isso. Isso é uma frase cotidiana que eles não te levaram a sério quando a missão foi montada. Então, refaz a frase para que ela
seja mais legível, mais fácil, mais objetiva e direta e que você não confunda os seus leitores. E lembre-se, você pode estar dizendo assim, pô, Fábio, mas eu mostrei para um amigo, mostrei para uma namorada, para minha mãe e tal, e o pessoal leu, entendeu e gostou. Ótimo, maravilha, pode ser que eu seja o único, mas não conte com isso. Se você quer que esse texto seja publicado e vá parar ou no Kindle, ou na Amazon, ou publicado num papel mesmo, você vai correr o risco de alguns leitores não entenderem. Isso pode prejudicar a avaliação deles do conto. Acabarem dizendo assim, o conto não é muito legal. Eu acho o conto bem legal. Mas a pessoa, né? Aqui eu estou fazendo também, eu estou com uma função muito específica de ler e de avaliar o teu texto. O leitor ele pode chegar e dizer, esse texto aqui, poxa, não gostei não achei legal não. Pá, e bota de lado. Então a gente está aqui para isso, né? Para tentar ver se dá para fazer esses pequenos ajustes finos. Mas que bom que são só pequenos, né? Não tem muito ajuste para fazer não. Vamos terminar aqui essa página? Vamos lá. Eu sou o patinho feio da missão espacial mais avançada já montada pela humanidade. Porra, muito legal nessa frase, né? Essa frase é pra, meter o pé na jaca, né? Se você, aqui, bem feito, cara. Quem mandou vocês duvidarem de mim? Eu sou o patinho feio, mas essa é a maior missão de todas. Porra, aí fica aqui. Mas adivinha quem foi o primeiro colocado em todos? Aí bota em caixa alta, né? Todos os testes. É sacanagem, né? Você já tá pisando mesmo nos caras, né? Essa aqui eu adorei. Eu achei muito engraçado. Isso, inclusive, é legal porque esse texto é bom pra ser lido. Esse texto eu pensei que ele dá um stand-up comedy, e isso é um elogio, tá? É muito bacana você encontrar um texto que possa ser lido. Se você fazer uma leitura disso, cara, eu acho que se você fizer uma leitura disso em algum evento, vai ser muito concorrida essa leitura, viu? Eu gostaria de ver uma leitura sua desse texto gravado. Vamos lá. Eu consegui fazer a maior pontuação de roteamentos complexos da nave e das ferramentas externas sem a ajuda de sistemas informáticos e com o melhor tempo. Isso aqui é maravilhoso. Você está colocando uma coisa de dentro, né, do sistema, do jargão. Roteamentos complexos, o que é isso? Não faço ideia, mas me convenceu de que deve ser uma coisa importante que você pesquisou, né? Rotear com circuitos e tudo mais, tal. A gente vê em filmes de espaçonave, filmes da NASA, né? De missões da NASA, Apollo 13 eu vi umas 20 vezes, então a gente sempre vê essas coisas, né? O cara faz um roteamento aqui num circuito para cá, ferramentas externas, ou seja, o cara vai lá, faz um spacewalk, por exemplo, né? Acredito que seja isso. Se não for, me enganou bem, mas eu gostei da convicção. Outra coisa importante, gente, principalmente quando se lida com ficção científica ou fantástico em geral, você tem que ter convicção do que você está falando e está escrevendo, mesmo que você esteja inventando. Isso é ótimo. Não precisa entrar em todos os detalhes do que é um roteamento complexo e quais as ferramentas externas são, a menos que você queira explicar, queira fazer uma cena sobre isso. Aí, legal. Aqui no começo não precisa e ficou perfeito. Alguém aí tem a menor noção de como isso é difícil? Eu fui o único a gabaritar todos os testes de segurança. E isso explica, acreditem. Muito legal. Só vou criticar uma coisa no texto escrito que não deu para vocês perceberem pela minha entonação. Quando ele fala, eu fui o único a gabaritar todos os testes de segurança, reticências. E isso explica, reticências. Acreditem. Reticências são usadas geralmente para dar ou uma pausa de hesitação ou uma pausa em que alguém vai cortar você na sequência, está falando e a pessoa termina de falar. Hoje em dia se usa muito a pausa em inglês, que é uma barra, que é um travessão. Eu até hoje estou em cima do muro com relação a isso, eu não sei o que é melhor. Como eu leio muito inglês, eu estou acostumado com o travessão para fazer essa pausa de interrupção. Mas eu gosto da pausa de reticências. Só que aqui eu não entendi isso não. Aqui eu entendi assim, teste de segurança, ponto. Isso explica, vírgula, acreditem. Achei que fica ótimo assim. Se você quis fazer um suspensezinho, fazendo uma pausa de 1 segundo, aqui não precisa, tá? Honestamente não precisa. Porque eu fico achando que o texto está todo cheio de ponto de exclamação, por exemplo, e ponto de interrogação. Que eu acho que aí tá ótimo, porque você falando, é o cara que tá falando. Pô, vocês sabem como isso é difícil? Quer dizer, pá, interrogação. Fui eu que fiz isso, exclamação. Aí você quer de segurança. Isso explica. Acreditem. Viu como é que perde? Se eu fosse fazer a leitura desse jeito, né? Como é que dá uma quebra que teu texto não pede. Isso que é importante, o teu texto não pede essa quebra. Se pedisse, ok. Não pede, cara, então bola pra frente. Quiseram me afastar da missão para botar o suplente, que é polido, que não faz piada, mas em quem eu não confiaria a missão. Mas nem fudendo que eu confiaria essa missão a pessoa com senso de humor. Adorei. Gente, primeiro, palavrão. Usem mais palavrão. Sejam adultos, né? Como dizia Nelson Rodrigues, crianças, jovens, envelheçam.
Porque é isso, né? Às vezes a pessoa não quer botar palavrão porque ela leu textos traduzidos no passado e textos traduzidos que geralmente não tem palavrão. Outra coisa bacana que ele bota aqui fudendo, com U. Essa é uma discussão que eu tenho com muitos amigos. Quando eu tenho que traduzir um texto, tem fuck, não sei o que tal, eu boto fodendo, que é o correto em termos de português. Mas a fala, a nossa cotidiana, gente, é com U, né? Fudendo. Não sei, de repente, talvez, né? Aqui eu não quero ser bairrista. Eu sou carioca, que morei em São Paulo, e quando eu sei, como eu vi até hoje, no Sudeste geralmente se fala fudendo. Pode ser que no Nordeste, ou no Sul, ou no Norte, ou no Centro-Oeste se fale fodendo. Acho que no Sul tem, né? Mas nem fodendo que eu faço isso, bah. Com todo respeito, gente. Não tô aqui querendo sacanear o sotaque de ninguém. Penso agora aqui, eu tinha um professor amigo meu que era gaúcho, penso que ele falaria assim. Mas aí é interessante também, se é para botar o fodendo, é legal botar também um sotaque no cara, ou bota um exemplo que você diga assim, ah tá, o cara é de Porto Alegre, o cara é de Santa Maria, então o cara de repente falaria assim, né? Em suma, de novo essa é uma questão que vocês podem até ficar na dúvida e a gente pode não concordar comigo, ok. Particularmente eu gosto muito do U, nesse caso. Torna o texto mais íntimo, você está mais íntimo do leitor, você está tendo uma conversa realmente com o leitor. E eu aprecio muito essa conversa íntima que faz com que a gente se aproxime do texto e abrace o texto. Eu acho que é uma das coisas mais legais você poder pegar um texto e estar ali junto dele. Né? Parece bobagem, mas eu garanto a vocês que é uma sensação muito agradável, muito gostosa. E vamos para o final aqui. Né? Meus pais acham que quiseram me afastar por inveja, mas a justificativa do pedido foi conduta não adequada. Só porque eu fiz uma performance engraçada e inofensiva, aí é legal, porque a gente está chegando já no final da primeira página e já está explicando o que foi que ele fez. Né? Qual foi a regra que ele quebrou? Ah, ele fez uma performance engraçada e inofensiva. Ah, ok, tudo bem, e vamos lá. Pô, só porque na fase de seleção nenhum dos competidores da minha bateria conseguiu terminar os cálculos no prazo. Ok. Daí eu decidi usar os sachês de ketchup que tinha sobrado do meu almoço e estourar minha própria cara gritando e agonizando. Engraçado pra caralho. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você muito séria que você vai ficar chateado comigo. Mas eu não achei nem um pouco engraçado isso, eu achei realmente bobo. Mas é isso, né? Você já deixa claro que o cara é bobo, então... Você já deixa claro que o cara é bobo, né? Então, tá ok, faz sentido, é o personagem. Eu não gostei desse cara. Agora, no final, eu achei esse cara realmente... Ele deve ser um chato, cara. Eu não entrava na missão com esse cara. Eu pedia pra sair. Mas não é tão fácil, não é tão simples assim, né? Pelo que você deu a entender na tua história, não é tão simples assim. Então, mas é bacana porque eu me incomodei com esse personagem, cara. Sempre que vocês vão ver um livro, ver um filme, ler um livro e ter um cara que é muito mal, e você diz, não aguento esse personagem, eu quero matar essa pessoa e tal. É isso, né? A coisa mais chata do mundo também é você ler um texto e você não sentir nada por nenhum personagem. Tanto fez como tanto faz. Aqui não. Aqui nesse final eu já queria estapear o protagonista, estapear o bobo. Porque é um bobo e é um babaca. Porém, ok, faz parte. Então você me convenceu muito que esse cara existe. E que eu não gostaria de estar numa missão espacial com ele. Então, só posso te dar os parabéns. Espero que você considere o que eu falei cuidadosamente, porque eu acho que esse texto pode e deve ser revisado, mas acho que uma revisão simples do jeito que eu te falei agora é o suficiente para que, pelo menos esse começo de texto, brilhe nas suas mãos. E repito, eu gostaria muito de um dia ver uma leitura desse texto, e se você algum dia for fazer, não se esqueça de gravar e nos enviar. Nosso segundo texto é do Davi Batista e se chama Uma Mudança. O Davi já tinha enviado para a gente um texto no último programa e, como da outra vez, ele preferiu não escrever nada. Eu não sei quem ele é, a não ser que a gente se conhece do Instagram. Não sei mais nada a respeito dele. O que eu sei, eu vou falar para você, Davi. Se você em algum momento quiser enviar outras histórias, provavelmente eu não vou fazer essa leitura na próxima, talvez daqui mais alguns programas, eu vou pedir para você formatar na formatação Chan, porque eu já tinha colocado essa informação aí, tinha falado isso no outro programa e você não fez isso. Você fez a formatação pequena de novo. Se eu fosse ver a tua formatação, eu leria metade da página, metade de uma página. Então eu fiz, né, a gentileza de reformatar de novo aqui. Mas, gente, eu não pretendo ficar fazendo isso mais não. Tá? Então, por favor, vou lembrar para vocês, chequem a formatação de Chan, cujo link está aqui embaixo. Dito isso, vamos ler o conto Uma Mudança. Às 23h55, o farol do carro do Sr. Sato já não podia mais ser visto para além dos grandes prédios comerciais que cercavam o conjunto habitacional. Nesse momento,
Ficou claro a Nagoro que ele era o único morador do bairro e provavelmente de toda a cidade. Por si só, isso era um fato sinistro. Nem fazia muito tempo que convivia com tantas pessoas, ou mesmo que interagia com seus vizinhos no dia a dia. Às 23h56, terminou de arrumar as malas e deixá-las no banco de trás do Fiat. Estava com muita pressa para que pudesse checar tudo, ver se tinha esquecido algum documento. Ao menos garantiu a si que iria deixar a casa não só com as roupas do corpo, diferente do que aconteceu com um de seus colegas de trabalho. Às 23h57, com amargura notou que não iria receber uma única ligação até o fim da noite, nem da polícia e nem do serviço social. Precisava da bendita ligação para que sua saída fosse validada e, portanto, constasse como mais um número no projeto de evacuação. Isso era injusto. Até seu chefe, que vinha sendo acusado de coisas sérias como corrupção, recebeu aval para sair e ele ainda não. No fim, cansou de esperar. Deveria ele mesmo ser quem daria aval e então abandonar a cidade. Às 23h58, quando ia fechando a porta, sua atenção foi atraída para a janela do corredor e viu uma coisa medonha dando forma no meio do vidro embaçado e da decoração de ferro. Os lances da escada taparam boa parte dos traços da coisa, mas tinha uma ideia inequívoca do que ela era, ou melhor, do que tornava a ser. Assustadíssimo, bateu a porta e a trancou como se quisesse que nada de ruim conseguisse escapar da casa. Às 23h59, correu para o carro, deu a partida e nem ligou se iria arrebentar o portão da garagem quando pisasse fundo no acelerador e desse ré. Vou parar por aqui, formatei essa frase desse ré, já começa a primeira linha da segunda página, então eu parei por aqui. Vamos lá, Davi. Eu acho muito legal a progressão por horário, né? 23h55, 23h56, 23h57, 23h58, 23h59. São 5 minutos em que se passa a ação do começo deste conto. Que, aliás, é um conto curto, ele é um conto que não iria muito além disso, né? Mas é interessante, gente, como sempre, como a gente fala aqui, que a primeira página determine uma parte do que você vai ver no resto da narrativa, que ela não seja só um prólogo, senão não faz muito sentido. Por exemplo, não faz muito sentido para fins desta leitura aqui. Apresso-me em explicar, né? Eu mesmo já escrevi contos em que tinham prólogos de 2, 3 páginas e que só ia explicar a história na página 20 do conto. Mas aí, essas horas é interessante sim a gente deixar claro isso para quem vai fazer a leitura. Mas não me parece que seja o caso, nesse caso aqui é um conto muito curto. Então, ele está deixando ali, escalonando as coisas. Pá, isso acontece aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Gosto muito disso. Isso tem sido muito feito ultimamente nos contos de língua inglesa. E todos esses contos, eles têm antecessores honrosos. Jorge Luiz Borges e Júlio Cortázar eram 2 desses antecedentes, né, antecessores, que costumavam justamente fazer progressões, não necessariamente numéricas, mas gostavam de traçar progressões na sua escrita, né, dentro dos seus contos. Então, dito isto, eu gostei desse conto. Gostei mais do que o outro conto que você tinha me mostrado anterior, que era uma coisa que tinha como eu tinha falado, tinha uma grande influência do escritor polonês Stanisław Lem. Esse aqui, coloquei agora Borges e Cortázar, embora acho que exatamente não tenha essa influência direta, não. Né? Não me ocorreu nenhum autor específico que você estivesse tentando emular aqui ou homenagear, mas não importa. É muito bom até que eu não consiga fazer isso aqui, porque é você escrevendo na sua voz própria, que é o que me parece. Então isso já fica muito mais gostoso. E eu acho que é por isso que a tua leitura, inclusive, fluiu melhor para mim agora. Então vamos lá. Às 23h55, o farol do carro do Sr. Sato já não podia mais ser visto para além dos grandes prédios comerciais que cercavam o conjunto habitacional. Agora eu fiz assim, mas é porque eu tô ofegante mesmo, tá? Isso não tem nada a ver com conto, não. É legal fazer uma frase um pouco mais curta, mas essa frase tá ótima, ela não tem problemas, não. É uma frase assim, que eu acho que tá no limite certinho de extensão. Mas porque você deu tudo, você deu horário, você deu o quê, né? O sujeito é o farol do carro do Sr. Sato, que já não podia ser visto ali naquela região. Ok, você já bota aqui ali, que é provavelmente Tóquio, não dá para saber direito, né? Mas que é bem interessante aqui os nomes, né, japoneses, então provavelmente é uma cidade do Japão, né?
é que ele bota aqui: nesse momento ficou claro a Nagoro que ele era o único morador do bairro e provavelmente da cidade. Então, quer dizer, Nagoro, de algum momento, está olhando para o farol do carro. O Sr. Sato não podia ser mais visto além. Isso é interessante, porque, pelo que eu vou entender depois, parece que Nagoro está numa casa, né? E isso pode ser um problema, porque quando você, às 23h55, não vê mais o farol do carro do Sr. Sato, se você dissesse, não, Fábio, mas o Nagoro não está olhando, não, isso aí é só para o leitor. Mas aí não faz muito sentido. Porque toda a história, a partir nesse momento ficou claro, é tudo em função do olhar de Nagoro. Se o Nagoro estava olhando o carro do Sr. Sato se afastar e o farol dele, se ele mora numa casa, o farol dele passou da rua ali, no máximo, virou a esquina, Nagoro não veria mais o carro do Sr. Sato. Então, eu não entendi. Tudo me dá a entender que Nagoro mora numa casa. E como é que ele faz para ver o farol do carro do Sr. Sato? Talvez não seja um grande problema, tá? Eu me lembro muito de alguns autores mais antigos, como Asimov mesmo e Clarke, nenhum demérito nisso, tá? Mais Asimov do que Clarke. Clarke era um cara que gostava mais de elucubrar a história. Asimov fazia coisas muito assim, pá. Tanto que ele era conhecido por nunca revisar as próprias histórias. Isso não é uma qualidade, tá? Isso é um grande defeito. E por isso que muita gente boa, já várias vezes, na biografia do Asimov fala isso, se sacaneia, dizendo assim, não, porque as pessoas depois iam me dizer, não, mas você não. Aqui tem uma coisa que está errada aqui, o nome. E ele dizia, não, muda aí e tal, porque eu não estou preocupado com isso. Né? O Braulio Tavares, meu amigo Braulio Tavares, que é escritor e grande tradutor também, muito tempo atrás ele traduziu acho que um livro do Asimov, em que o personagem, engraçado, ele falou assim, olha, eu achei que o personagem fosse um alienígena, mas o personagem tinha 3 bundas. Eu falei, por quê? Não, porque ele se levanta 3 vezes no meio do diálogo lá e em momento nenhum ele volta a se sentar. Na verdade, o Asimov vai botando assim, essa coisa do, o cara tá conversando, levantou-se e falou tal coisa. Mas aí o cara não volta a se sentar, daqui a pouco ele se levanta de novo, depois se levanta de novo. Isso é uma coisa boba que qualquer um de nós comete, mas sempre no primeiro rascunho, no first draft. Na sequência, alguém tem que chamar atenção e você, opa, legal, tem razão, pá. Ou corta o levantou-se ou coloca sentou-se. Né? Não chega tanto que não, tá? E tanto que é o seguinte, eu acho que talvez para muita gente isso passe despercebido, que é um elogio. Você tem uma escrita ágil e uma escrita veloz. Isso faz com que... coisa do Asimov, por exemplo. Porque esse texto que eu estou falando do Braulio, que o Braulio traduziu, o texto foi publicado. Eu não lembro nem conta que livro que é. Vamos ver se eu descubro com ele para botar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir descobrir agora. Mas ele, lendo, ele falou, não, mas isso foi publicado. Quer dizer, passou pelo crivo dos revisores. Né? Então, como é que a gente vai saber alguma coisa? Né? No seu caso específico, isso pode não significar nada e você pode querer deixar de lado isso aí. Eu acho que é uma imagem muito legal para deixar de lado. É só tentar dar uma correçãozinha aí. Honestamente, eu não sei como você faria essa correção. Mas ela pode ser feita. Dá para fazer alguma correção nisso aí. Então vamos seguir em frente. Por si só, isso era um fato sinistro. Nem fazia muito tempo que convivia com tantas pessoas, ou mesmo que interagia com seus vizinhos no dia a dia. Depois do fato sinistro, eu botaria um ponto e vírgula, tá? Sei que muita gente não gosta de ponto e vírgula, acho que eu falei isso no outro programa, mas aí a frase está muito longa. Fato sinistro, pois nem fazia muito tempo que convivia e tudo mais e tal. Então quando você não tem o pois, você bota um ponto ou um ponto e vírgula. E aí a frase fica mais fácil de ler. Né? Mas tirando isso, ok. Aí vamos lá, com essa progressão dos minutos, né? 23h56, terminou de arrumar as malas e deixá-las no banco de trás do Fiat. Aí eu nem sei se precisaria fazer isso. Terminou de arrumar as malas, porque, veja, às 23h56 foi o momento em que ele bota as malas no banco de trás do Fiat. Então você não precisa botar terminou de arrumar as malas. Às 23h56 deixou as malas no banco de trás, deixou as malas já prontas, as malas arrumadas, não precisava também isso, mas enfim. Porque ele está querendo colocar 2 ações, que evidentemente ele terminou de arrumar as malas antes das 23h55, cara. Senão não dava tempo dele ir até o carro e botar no banco de trás do Fiat. Então eu cortava esse pedacinho aqui, para ficar mais legal ainda, tá? Estava com muita pressa para que pudesse checar tudo, ver se tinha esquecido algum documento. Pode ser, não precisa nem botar o para quê, estava com muita pressa para checar tudo. Né? Você supõe que a frase pede isso, tá? Ver se tinha esquecido algum documento. Ao menos garantiu a si que iria deixar a casa não só com as roupas do corpo, diferente do que aconteceu com um dos seus colegas de trabalho. Ótimo. Beleza. Né? Às 23h57, com amargura notou que não iria receber uma única ligação até o fim da noite, nem da polícia e nem do serviço social. Tá legal, a frase tá boa mesmo. Agora,
não sei, até o fim da noite, nem precisa nem colocar até o fim da noite, porque deu meia-noite é o fim da noite, literalmente, né? Em termos numéricos. Claro que à noite você pode botar até amanhecer o dia. Não sei se a tua intenção é essa. Mas assim, 23h57 é o suficiente para o cara perceber que ele não vai mais receber ligação naquela noite, né? Então, até o final eu cortaria. De novo, isso aí é preciosismo meu. Mas acho que pode ficar mais legal no teu texto. Precisava da bendita ligação para que sua saída fosse validada e, portanto, constasse como mais um número no projeto de evacuação. Opa, li muito rápido agora, desculpem. Mas eu gostei muito disso. Agora, bendita ligação, você está dando ênfase, tipo assim, tô com pressa. Esses caras não vão me ligar, não? Projeto de evacuação, cara, é Tóquio. Ou vem tsunami, ou terremoto, ou Godzilla. Né? Das três, uma. E pode ver as três coisas juntas, né? Com Kaiju nunca se sabe. Mas é isso, né? Aí bacana, ó. E, vírgula, portanto, vírgula, constatação perfeita. Pontuação, ó. Chef's kiss. Isso era injusto. Falar em chefe, isso era injusto. Até seu chefe. Opa, isso era injusto, ponto ou ponto e vírgula. São duas frases diferentes, são dois períodos totalmente diferentes, tá? Isso era injusto. 2 pontos também pode. Até, por quê? 2 pontos. Porque até seu chefe, e aí travessões, oração explicativa, perfeita, que via sendo acusado de coisas sérias como corrupção, recebeu aval para sair e ele ainda não. No fim, cansou de esperar. Deveria ele mesmo ser quem daria aval e então abandonar a cidade. Perfeito. Só que, de novo, cansou de esperar 2 pontos, ou ponto e vírgula, ou ponto. Excesso de vírgulas aqui, desnecessário. Mas a frase está ótima, está enxuta, tá? Quando eu falo para cortar um período ou outro, só para tornar mais enxuta ainda. Esse teu texto está muito mais preparado, pronto, do que o anterior que eu tinha lido. Então vamos lá. Às 23h58, quando ia fechando a porta, sua atenção foi atraída para a janela do corredor e viu uma coisa medonha dando forma no meio do vidro embaçado da decoração de ferro. Pois é, para tornar um choque maior ainda, você tinha que fazer isso em 2 frases. Quando ia fechando a porta, sua atenção foi atraída para a janela do corredor. Ponto. Ok. Atenção atraída por quê? Viu uma coisa medonha. Dando forma não é o termo correto. Eu diria tomando forma, né? Está se transformando ou aparecendo lentamente. Tomando forma seria melhor. No meio do vidro embaçado da decoração de ferro. Os lances da escada taparam boa parte dos traços da coisa. Aí é meio complicado. Está vendo a janela do corredor, um vidro embaçado, supõe que seja barrinha de ferro, forjado, tal, fazendo essa coisa aqui. E cadê a escada? A escada está mais atrás. Eu não consigo enxergar muito bem não, confesso a você. Mas vamos lá. Taparam boa parte dos traços da coisa. Mas tinha uma ideia inequívoca do que ela era, ou melhor, do que tornava a ser. Quem tinha ideia inequívoca? Ele. Então tá bom, é legal. Bota mais um nome ele, quando bota o... Como é que é o nome dele? Desculpa, Nagoro, não. Nagoro. Bota Nagoro. Você não colocou mais o nome do Nagoro em lugar nenhum. Pode colocar de vez em quando para fazer a gente lembrar do personagem e se identificar com ele. Pelo menos em termos nominais. Tá? Então bota aqui. Melhor do que tornava a ser. Tornar é o quê? Tornar é voltar a ser. Não é isso, né? O tornar é que você quer dizer transformar. Do que a criatura ela era, ou do que ela estava se transformando. Ou do que ela era, aí mais rápido, né? Mais rápido do que ela era, mas já vou aí. Mas já estava antes, né? Ela era, ou melhor, do que estaria se tornando. Pode ser, mas o tornava a ser. Você tornou a ser você mesmo, cara, depois daquela noite de bebedeira, que legal, né? Não é isso que você quis dizer, tá? Então, pensa com calma aí na sua frase. Lembre-se sempre de que tem que ser algo que você veja no seu cotidiano, que o tipo de coisa que você fale, que você leia. Essa expressão eu não conheço, honestamente. Então, é uma coisa que não é comum do cotidiano, né? Não sei se é do seu. Acredito sinceramente que não. Assustadíssimo, bateu a porta e a trancou como se quisesse que nada de ruim conseguisse escapar da casa. Eu achei que ele já tinha fechado a porta. Quando ia fechando a porta. E aí o que ele fez? Ele parou? Isso é importante também. Qual foi o gesto que ele fez? Ele continuou fechando a porta ou ele... Não, aí você não bateu a porta. Mas já estava fechando a porta, não precisava nem bater, né? Ele fechou apressado, fechou assustado a porta, ok. E a trancou como se tivesse nada de ruim, conseguisse escapar da casa, ok. Aí também já é uma coisa de você está botando já o terror na história, na narrativa, ok. Às 23h59, correu para o carro, deu partida e nem ligou se iria arrebentar o portão da garagem quando pisasse fundo no acelerador e desse ré. De novo, correu para o carro, deu a partida, tá bom, né? Explicar quando pisasse fundo no acelerador e desse ré, tá explicando demais. Não precisa explicar demais.
Talvez pisasse fundo no acelerador, você precisa colocar. Mas se o cara vai sair correndo, nem ligou se ele ia arrebentar a porta da garagem. Ponto. Já tá percebendo que o cara vai sair do acelerador. Desce ré, aí é preciosismo da sua parte. Tá. Pode colocar? De novo, você tá tratando, aí você está tratando de maneira muito visual da história. Precisa explicar esse detalhe do sair de ré? Eu, na verdade, honestamente, eu achei que a casa do cara era uma casa que tinha uma garagem maior, mais larga. Não me pergunte por quê. Talvez pelo lance lá de cima dele poder ver. Talvez fosse uma casa de 2 andares e de segundo andar ele visse o cara se aproximando. Ó, já estou dando uma ideia aí. Ou talvez você já tivesse visualizado isso e não tenha colocado isso no teu texto. Então é importante. E tá aí, né? Mas de novo, aí fica tão complicado você estender aí nesse caso específico. Não é como está fundo no acelerador e desce ré. Eu tiraria ré, pelo menos, mas eu já pararia a frase no portão da garagem, tá? Ó, eu tô falando todo o teu texto, mas agora aqui eu até cortei aqui porque eu comecei a ler o resto do parágrafo, né? Que parou no desce ré. E tá tudo certo, né? Então eu não vou ler mais aqui não. O que eu vou dizer para você é o seguinte: é muito instigante o teu texto, tá vendo? Como eu te falei, você trabalhou com o princípio de progressão, que eu gosto muito, e acho que isso soma o suspense da história. Agora eu quero saber realmente quem é esse cara, evacuação de quê, e que coisa era essa que estava dentro da casa dele. E por que ele saiu correndo, porque devia estar precisando muito sair mesmo, essa evacuação devia ser uma coisa muito séria, né? E que ele não podia investigar. E algo que de alguma maneira tomou a casa dele. Aí eu lembrei, aí Cortázar, né? A Casa Tomada, né? Do livro Bestiário. Não sei se tem alguma coisa aí. Acho que não, acho que é uma corporificação de metáfora. A Casa Tomada é metafórico, né? E esse conto aqui não é metáfora, mas eu achei muito bacana assim mesmo. Enfim, é isso. Eu acho que esse teu conto é um conto muito mais direto e objetivo que o conto anterior. E só vou te pedir a próxima vez, se você for mandar mais contos, que faça com a formatação Chan, até para favorecer mais a leitura do seu conto, senão eu ia ler muito menos e eu ia ficar menos intrigado. Eu acho que isso aqui me intrigou agradavelmente, de maneira a me fazer querer ler o resto. O terceiro e último conto do programa de hoje é o conto do Tiago Araújo, que me manda o seguinte e-mail. Desculpa pela digitação tosca nesse e-mail, mas meu teclado deu pau. Estou enviando 2 contos para ti e aí você escolhe qual primeira página a ler. São antigos, de 2012 ou 2011, não lembro. Mexi pouco ao longo dos anos, então deve ter muita coisa para arrumar. E é isso, né? Que legal, né? 10 anos já o conto, ou 9. Eu tenho muita coisa assim também, viu, Tiago? Eu tenho muito conto até hoje, que eu escrevi anos atrás, por um motivo ou outro eu acabei não publicando, e de tempos em tempos eu pego, resgato, releio e digo, puxa, é uma merda. Ou por outra, às vezes eu pego e digo assim, pô, esse conto é legal, eu nem lembrava que eu tinha esse conto, que genial, né? Começa a ficar todo bobo, e pensa assim, não, ou eu vou publicar, ou eu vou reescrever, ou eu vou pegar pedaços dele e jogar em outro, que eu faço muito, inclusive. Em algum momento eu vou falar disso aí, ou aqui ou no Terra Incógnita, nos programas ditos normais do Terra Incógnita. Vamos lá então, ele me mandou 2 contos e eu de cara gostei muito do que eu abri aqui, ele mandou um PDF, a formatação não é a família Chan, mas já é um pouco próximo do Chan, então eu não vou poder mudar até para ser PDF. Mas o conto se chama Pierre, Antoine, Jean e Anne-Marie. Eu achei muito legal isso aqui. Eu acabei de ver um filme francês ontem, com Catherine Deneuve, um filme lindo, e gosto dessa coisa no velho Vague. Não sei se é isso aí. Vamos conferir juntos? Vamos lá. Se alguém olhasse de cima, veria o calor do meu peito desenhando suas costas e talvez levasse alguns segundos para entender como você se enroscava em mim, nas minhas pernas, braços, daquele jeito. Se alguém olhasse da porta, mesmo no escuro do quarto irregular, a janela na diagonal, projetando a luz de fora como uma abraçada na água, obtusa, veria as molduras do retrato de Rousseau e do leão vigiando o sono do menestrel no deserto, e também a estante no canto, bem onde o sol não batia. Um pouco morrendo com a quentura saindo da gente, e isso ninguém veria, mesmo olhando por dentro, ainda lembrava quando discutíamos de calcinha e cueca, se o leão do quadro estava mesmo vigiando ou prestes a comer o cara deitado com alaúde, ou ainda se não era uma mulher dormindo na areia. Você estava encolhida, parecia filhote que se enrola com um pano nos dias frios. Seu cheiro se espalhava por todo o quarto. Eu gostava de imaginar ele vindo dos seus cabelos cor caramelo feito em casa, se espalhando no travesseiro e no meu rosto quando me deitei. A primeira vez que cruzei com sangue em suas mãos não era setembro ainda.
e já fazia frio no fim da tarde. Não testemunhei nada. Vi manchas. Só. Manchas que seriam também minhas. Poderiam ter vindo da pia gotejando toda a madrugada. Gotas que poderiam muito bem ser sangue horas depois, dias depois, para sempre depois. Tinham um cuidado e não era nada. Tinham um medo e não era assim. Sabe coisa como essa? Carregando juntos, dividindo sem perguntar por quê. Tinha dito qualquer dia que juntaria grana para um investimento. Uma casa, uma coisa. Juntou e nunca deu. Reclamava até inchar sobre a falta de atitude em pessoas sem iniciativa. Redundava e olhava para mim. No começo discretamente. Depois acendia uma lanterna na minha cara. E como foi demais. E quando foi diferente, nem parafuso segurava o nosso quadro na parede. Só segurava e seduzia por conta daquelas paixõezinhas que grudam nos dentes e a gente cospe para trás do sofá. E nós nem morávamos juntos. Olha, é uma prosa muito linda. Eu posso dizer para você que é uma prosa poética, sem exageros. Eu vou confessar para vocês uma implicânciazinha minha. Eu detesto prosa poética, mas nesse caso aqui ela me deu um quentinho no coração. Né? Tem até falado do calor ali, do sol tal, e do deserto. São imagens também que influenciam na mente e no olho de quem está lendo. Vamos ler de novo. Né? Ele está falando, é um cara que está falando, é um homem que está falando, né? Digo homem porque ele fala, discutimos de calcinha de cueca, ele fala dela, né? O nome são 4 pessoas, pelo que está no título, e são 3 homens e uma mulher, aparentemente. Jean, em francês, geralmente é nome de homem mesmo. Mas Jean, em inglês, é nome de mulher. Imagino que como tudo é francês, sejam 3 homens e uma mulher. Não sei. Mas aí que eu estou falando é um homem que está falando e da história de amor dele com uma mulher. Então não sei mais que se é Pierre Saint-Antoine, ou se é Jean, e se ela provavelmente é Anne-Marie mesmo. Mas não sabemos. Vamos lá, ler o texto? Se alguém olhasse de cima, veria o calor do meu peito desenhando suas costas e talvez levasse alguns segundos para entender como você se enroscava em mim, nas minhas pernas, braços, daquele jeito. É um texto interessante, principalmente pelo que eu falei agora há pouco, no outro texto, como ele é um texto rico em vírgulas e as vírgulas todas estão no lugar certinho aqui nesse texto. Tá? Talvez mais embaixo tenha alguma coisinha, mas vamos ler de novo, né, para ver direitinho isso. Eu gostei muito. E aí a prosa poética começa assim: o calor do meu peito desenhando suas costas. O calor desenha, de verdade, a não ser que fosse uma coisa de branding, né, de pegar ali de ferro, de marcar boi e tudo mais. Não é isso. É uma metáfora, né? Isso aí é uma linguagem, né? Uma figura de linguagem, mas uma figura de linguagem sutil. Quando eu digo prosa poética que eu não gosto, é a prosa poética que gosta muito de si mesma, sabe? Sabe aquelas pessoas que fazem discursos e você percebe que as pessoas são apaixonadas pela própria voz e elas não estão muito preocupadas com o que os outros vão saber, vão ouvir, vão pensar. Elas falam qualquer coisa porque elas querem se ouvir sempre falando, pontificando e tal. Não é o caso desse conto. Esse conto, ele é meio que uma declaração de amor para ela, né? Uma declaração de amor, um amor perigoso. Né? Como vamos ver do meio aqui, vamos lembrar aqui. Né? Esse começo, se alguém olhasse de cima, né, ia ver isso, ia ver esse abraço, esse enrosco, que você não sabe quem é quem mais. Né? Do calor no peito, nas costas dela. Isso é muito bonito. Eu acho muito bonito. Se ninguém é obrigado a pensar igual a mim, mas eu acho que esse é um tipo de texto que me cativa de cara. E, de novo, é a primeira frase que é uma frase bonita, uma frase aconchegante, vamos dizer assim. Então, não é uma coisa para você dizer que frase genial, mas é uma frase que você diz assim, poxa, que frase bonitinha, legal, vou ler o resto desse texto. E você vai ler o texto. Se alguém olhasse da porta, mesmo no escuro do quarto irregular, a janela na diagonal, projetando a luz de fora como uma braçada na água. Isso é interessante, né? A imagem é um pouco bacana, né? Uma braçada na água, e aí vai o quê? A luz de fora vem assim. É uma imagem um pouquinho difícil, mas dá pra imaginar. Como eu falei para vocês agora. A prosa poética, às vezes, ela permite que a gente exagere um pouco nas metáforas ou nas imagens. Elas não precisam ser perfeitas. Né? Deixa a gente conseguir entendê-las. Aqui eu entendi, mas embaixo tem uma ou duas coisas que eu não entendi direito. Então vamos lá.
Abraçada na água, obtusa. Opa, obtusa o quê? Que é abraçada na água? Ah, é um ângulo obtuso? Ah, aqui ó, já não ficou legal essa palavra aqui. Porque aí você fala obtusa. Quem é obtusa? A pessoa? A garota é obtusa? A luz é obtusa? Luz obtusa? Não sei, não sei. Confesso que eu eu olhei e meu olho fez assim. Então eu tiraria o obtusa. Ou botaria mais à frente, projetando a luz obtusa de fora, com uma abraçada na água, talvez. Que aí, de cara, a luz obtusa, você diz, bom, ok, então pode ser um jogo de palavras. Ou, como eu falei agora, projetando a luz no ângulo obtuso. Veria as molduras do retrato de Rousseau. Rousseau, você sabe, é o pintor, né? Não é o filósofo Jean-Jacques Rousseau. E do leão vigiando o sono no menestrel no deserto e também a estante no canto, bem onde o sol não batia. Então aí é um quadro, né? Que eu suponho seja um quadro de Rousseau. Eu acho que eu vou até dar uma parada agora aqui para pesquisar e falar para vocês. Descobri! O bom da internet é isso, né? Eu podia ter feito essa lição de casa antes, confesso, mas eu não fiz. Aí me penitencio, né? Pesquisei, vocês não precisaram perder tempo nenhum, porque eu fui na web, eu vou mostrar para vocês a imagem. Se eu puder, eu mostro aqui mesmo. Se não puder, eu mostro, dou um link mais embaixo aqui, que é um quadro do pintor Henri Rousseau, chamado A Cigana Adormecida. Que é interessante, porque eles vão até discutir depois aqui se é homem ou se é mulher. Claro, a gente percebe pelo quadro, se a gente estuda, que é uma cigana, que é uma mulher. É que é vestida com um traje que parece uma túnica árabe, então a gente não tem como saber no primeiro momento mesmo, tá? Mas aí faz o seguinte aqui. Vamos falar daqui a pouco disso aqui. Um pouco morrendo com a quentura saindo da gente, e isso ninguém veria, mesmo olhando por dentro, ainda lembrava, quando discutimos de calcinha e cueca, se o leão do quadro estava mesmo vigiando, ou prestes a comer o cara deitado com a alaúde, ou ainda se não era uma mulher dormindo na areia. É? Isso aí é uma frase muito cheia de vírgulas, mas, de novo, né, pode parecer que eu estou até favorecendo ele, né, pelo conto. Não, eu acho que é interessante, porque aqui o que parece é o seguinte, é fluxo de pensamento, e isso é interessante. Aqui é um cara falando do amor que ele tem por uma mulher, o que ele tinha, e ele está contando, está meio sem fôlego mesmo, né? E ele está falando, está botando para fora esse sentimento que ele tem por ela. Então aí é interessante porque as frases não fazem muito sentido mesmo. Ele vai falando das coisas que eles vão fazendo, né? Um pouco morrendo com a quentura saindo da gente, ok, já tinha falado lá em cima. Isso ninguém veria, mesmo olhando por dentro, ok. Ainda lembrava quando discutíamos de calcinha e cueca, se o leão do quadro estava vigiando, etc, etc. Podia botar um ponto e vírgula aí antes de ainda lembrar? Podia, mas nesse caso específico aí é que está a história, né? As intenções variam. Quando você está fazendo uma mera descrição, é bom botar um ponto e vírgula, um dos pontos, um separador. Quando você está fazendo uma digressão que você está rememorando, deixando a memória voar, aí, gente, o céu é o limite. Vocês veem que eu falo coisas que parecem contraditórias, mas vai depender muito da intenção de cada texto. E nem sempre a gente precisa perguntar ao autor ou à autora qual é a intenção. A intenção do personagem já diz muito, né? Como o outro texto estava em terceira pessoa, o primeiro texto que a gente fez está em primeira pessoa, o segundo terceira e esse agora em primeira pessoa. Primeira pessoa, você tende a perdoar um pouco mais qualquer, não digo deslize, qualquer coisa que a gente diga normalmente que não caberia para a gente. Mas dá perfeitamente, tá? Vamos continuar então. Você estava encolhida, parecia filhote que se enrola com um pano nos dias frios. Eu queria saber que tipo de filhote é, mas sei lá, filhote de gato faz isso, filhote de cachorro faz isso, filhote de leão deve fazer isso também. Então, imagino que não precisasse colocar isso. Fiquei curioso, mas enfim. Seu cheiro se espalhava por todo o quarto e eu gostava de imaginar ele vindo dos seus cabelos cor de caramelo feito em casa. Cor caramelo feito em casa. Eu achei muito engraçado essa figura, né? Só que botou assim, os cabelos cor caramelo feito em casa. Cor caramelo tá ok, mas aí era legal botar o cor de caramelo, né? E cor de caramelo feito em casa. Só um preciosismo da minha parte. Se espalhando no travesseiro e no meu rosto quando me deitei. Aí o segundo, se tudo for um parágrafo, tá? O segundo parágrafo é uma porrada, né? A primeira vez que cruzei com sangue em suas mãos não era setembro ainda. Não faz sentido isso, mas assim, tá rememorando a época, né? Quando foi isso. A gente não sabe em que época tá sendo agora, a época da narrativa dele. Mas cruzei com sangue em suas mãos, você já não quer saber mais nada, você não tá nem preocupado se é setembro, se é outubro, se é o raio que parta, né? E já fazia frio no fim da tarde. Não testemunhei nada. Vi manchas. Só. Manchas que seriam também minhas. Gente, aí você tá pensando em milhões de coisas. Quem essa mulher matou? Onde ela botou o corpo? E ele ajudou também a enterrar ou carregar. Não sabemos se é isso. Mas houve um crime ali. Pode até ser que no final você descubra que o crime é metafórico. Não tem ideia, mas
você tem sangue na parada, algum crime tem, né? Imagino que tenha. Poderiam ter vindo da pia gotejando toda a madrugada. Gotas que poderiam muito bem ser sangue horas depois, dias depois, para sempre depois. Tinham um cuidado e não era nada. Tinham um medo e não era assim. Sabe coisa como essa? Carregando juntos, dividindo sem perguntar por quê. Aí você vê que é o seguinte, nada é dito, tudo fica por dizer, né? E provavelmente ela está escondendo dele alguma coisa, escondeu o que pôde, não escondeu o que não pôde, mas ele se propôs a ir até o fim com ela, tipo assim, não, estou carregando esse peso junto com você. Peso que pode ser de um cadáver, pode ser peso de uma história triste que ela tem para contar e que ele está do lado dela, sem perguntar por quê. Então, aqui a coisa só vai ficando mais densa e mais complexa, mas essa é a intenção do autor. Não consigo imaginar que não fosse. Tinha dito qualquer dia que juntaria grana para o investimento. Uma casa, uma coisa. Juntou e nunca deu. Reclamava até inchar sobre a falta de atitude em pessoas sem iniciativa. Redundava e olhava para mim. Gostei dessa coisa aqui. Você está pulando de um para o outro, como que diz assim, mas essa pessoa também, essa garota, essa mulher que eu apaixonei e tal, ela faria isso, depois faria aquilo outro, tentou juntar, não conseguiu, mas reclamava da falta de atitude em pessoas, sem iniciativa, mas você não sabe se ela tinha ou não tinha iniciativa também. Pode ser uma coisa hipócrita. Só que ela redundava e olhava para mim. Eu não entendi o redundava aí. Não entendi. Redundar é você repetir uma coisa. Mas não se usa nesse contexto. Você tem uma redundância. Aqui, ó, tem um número aqui na tabela, tem uma redundância aqui. Esse número está repetido, ou você está falando de outro jeito, a mesma coisa que você não precisa dizer. Não se usa quando você está com uma pessoa não redunda. Tá? A pessoa quando está falando não redunda. Então eu não entendi. Só se você falando repetia isso, ou reclamava de novo, olhava para mim, né? Repetia a reclamação. Então repetia a reclamação, não tem redundar aí nesse ponto. Tá? No começo, discretamente. Depois acendia uma lanterna na minha cara. E como foi demais. Aí é poético pra cacete, né? Supondo-se que é esse poema. Acendi uma lanterna na minha cara, não sei se é literal, me parece que não. Parece que é tipo assim, lá, né? Geralmente depois ela diz assim, cara, aqui, ó, saco, tá aqui na tua cara, ó, o negócio. E como foi demais é muito engraçado, porque você não precisa botar o como, né? Mas aí tem uma carga aí, uma carga poética, né? De você, como foi, então foi demais, que eu acho que foi muito bonita. Não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Quando a gente fala de poesia é muito complicado, né? Eu não sou poeta e eu não me proponho a dar aula de poesia para ninguém. Mas a prosa poética é aquela prosa que lida justamente com mais figuras de linguagem, que não é uma prosa tão objetiva, mas que, de alguma maneira, o que ela quer passar em termos de história pode ser objetivo. Conheço muitos escritores e escritoras que lançam mão de uma forma poética de uma maneira muito legal, né? Que, não, por exemplo, não são do mundo da ficção científica ou da fantasia, não. Né? Eu posso lembrar de cabeça da Cristina Judar, né? Da Micheline Verunsky, por exemplo. São autoras que usam muito, a Cristina Judar usa muito a forma poética, a prosa poética, e a Micheline usa menos. Mas as duas te dão narrativas que contam uma história, coisa que para mim é importante, talvez nem sempre seja importante para vocês, e nem em todos os momentos, mas eu gosto muito de narrativas que conseguem contar uma história, mas às vezes não precisa ser a história, não precisa ser contada de maneira reta, né? Você faz uns desvios de percurso, né? Tá nos meandros, long and winding roads, né? Mas fazem isso do mesmo jeito. E a prosa poética, dependendo de quem faz e como usa, ela pode ser até mais gostosa de fazer assim para a leitura do que fazer assim, né? Mas, de novo, cada caso é um caso. O caso específico desse texto aqui, que já vimos que precisa de um certo polimento, mas de modo geral está muito bom, porque ele não se propõe algo além disso. E o além aí que eu digo aí não é de maneira nenhuma ofensivo, não. Eu entendo que é um texto, uma história de amor e de crime. Novamente, posso estar errado, mas me atraiu o suficiente para que eu continue lendo e saboreando a prosa. Nem toda prosa é para saborear. E também não está errado, não é ruim. Eu acho que a gente pode ler uma prosa, tem prosa que a gente lê rápido, acelerado, porque a história pede, né? Eu quero chegar lá rápido. Agatha Christie, por exemplo, é uma autora assim, e escreve muito bem, eu adoro os livros da Agatha Christie. Mas os livros dela não são para você parar e dizer assim, nossa, ai que prosa maravilhosa. Não, a prosa dela é boa, tá? E a maneira dela contar as histórias é sensacional. Mas a prosa dela é uma prosa que é tranquila, nada demais,
feita para você ler mesmo rapidamente o livro e chegar lá para você descobrir quem foi e ficar, no máximo parar um pouquinho e ficar tentando descobrir sozinho quem foi o culpado, quem é o assassino. Né? Vamos lá, vamos terminar? Vamos aqui. E quando foi diferente, nem parafuso segurava nosso quadro na parede. Aqui podia mudar um pouquinho, tá? Quando foi e segurava, são dois tempos verbais diferentes, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito ou imperfeito, né? Então você bota aqui, quando era diferente, né? Ou então quando foi diferente, nem parafuso segurou nosso quadro na parede. Né? Só segurava e seduzia por conta daquelas paixõezinhas que grudam nos dentes e que a gente cospe para trás do sofá. Que coisa, cara! Paixãozinha que gruda no dente é uma coisa doce, né? Gostosinha, mas tem uma hora que vira aquele chiclete, né? Que você quer botar para fora e você cospe para trás do sofá. Ao mesmo tempo, você pega uma coisa tão bonitinha e você pega da pessoa que bota fora aquele negócio, né? Que se desfaz facilmente de uma paixãozinha. E aí, no final, e nós nem morávamos juntos. Que fecha essa página, pelo menos, como estou dizendo, de uma maneira muito, muito bacana. Né? E que faz com que você queira ler mais. Eu não vou falar para detalhes para vocês, eu li um pouco além disso, e a segunda página já começa a tentar dizer para você que a história não era bem essa, que a história era um pouco diferente. O que me surpreendeu mais ainda, né? E que me faz pensar que boas histórias também são isso, né, gente? Tem um famoso narrador não confiável. Eu não sei se esse narrador aqui é confiável. Eu não posso falar para vocês mais, porque eu não vou analisar a história toda aqui. Mas o que eu posso falar foi que foi muito interessante ler essa história também e me deixar seduzir como o personagem aparentemente deixou de seduzir pela companheira, pela mulher com que ele estava ali. E aí eu estou muito interessado agora em saber que fim levaram esses personagens, para onde eles foram. Geralmente são histórias que mexem muito com o nosso emocional. E isso é muito difícil de fazer, viu? É muito difícil. Eu acho que é muito mais simples a gente contar uma história objetiva. E, repito, gosto demais das histórias objetivas. Eu tendo a escrever histórias muito objetivas, sem prosa poética, ou com um mínimo do mínimo, porque eu não sei fazer poesia. Mas eu acho muito bonito quem sabe. E repito, gente, isto é a prova do seguinte: vocês podem até dizer assim, mas eu não sou poeta. Eu acho que essa prosa poética a gente consegue fazer. Né? Tecnicamente, ela não é difícil. Difícil é encontrar o equilíbrio entre os elementos, colocar as vírgulas no lugar certo, saber como, por exemplo, eu falei agora há pouco, quando você consegue fazer uma frase cheia de vírgulas e essa frase fluir, ou quando isso não pode ser feito sob pena de alienar os leitores. Esse equilíbrio é aquilo que a gente vai passar a vida inteira tentando atingir. E eu quero dizer para o Tiago que, pelo menos na primeira página, ele conseguiu esse equilíbrio. Resta saber se depois sim, né? Mudar um pouquinho, né? Fazer aqueles polimentozinhos pequenos que eu sugeri ali, pode ficar melhor ainda, e quem sabe as outras páginas também poderão acompanhar, né? Esse equilíbrio. Então é isso, pessoal. Hoje foram 3 contos que, novamente, me deram muito prazer de ler. Né? A primeira página eu li com muito prazer e muito carinho. E vou repetir. Querem mandar contos para mim? Para que eu leia a primeira página? Então mandem, vou botar o e-mail aqui embaixo de novo. leituracriticaterraincógnita@gmail.com. Lembrem-se, não é pessoal. Um grande abraço e até o próximo programa.